Olá a todos, aqui quem fala é o Heitor Carvalho e sejam muito bem-vindos à quinta rodada do Campeonato Mundial Feminino de Xadrez de 2016. E uma pequena correção do que eu falei no meu último vídeo, hoje não foi a Maria Muzychuk que jogou com as peças brancas foram conduzidas pela Hou Yifan. Houve uma pequena inversão de cores na sequência de partidas nessa quinta rodada. A Hou Yifan vai jogar 2 partidas seguidas de branca, jogou a quarta rodada e está jogando agora a quinta, para tentar evitar um pouco a vantagem de uma das jogadoras começar a disputa com as peças brancas. Então, de certa forma, a gente considera que o match seria dividido em 2. Então, o primeiro match você tem uma das jogadoras começando com as peças brancas e agora nós temos a outra jogadora começando com as peças brancas, que seria a Maria Muzychuk, que vai acontecer na próxima rodada, certo? Ok, na partida de hoje nós chegamos com 2,5 pontos para Hou Yifan e 1,5 ponto para Maria Muzychuk, que está precisando da vitória para conseguir empatar a disputa do match. Hou Yifan, jogando com as peças brancas, começou com C4, uma abertura inglesa, que é uma abertura que já procura garantir o domínio aqui na casa D5 logo de cara, só que a principal característica dela é ser uma abertura bastante flexível. Ela abre possibilidades para as brancas poderem transpor de um lado para o outro do tabuleiro. As brancas não estão comprometidas com nenhuma ideia ainda, certo? As negras respondem com C6, procurando brigar para esse ponto D5 do tabuleiro. As brancas jogam cavalo F3, domínio central. D5, botando um peão aí na casa D5, tentando consolidar a posição das negras no centro. As brancas jogam G3, com o objetivo de jogar G2, tentando olhar o centro aqui pela grande diagonal. G6 com a mesma ideia, botar o bispo em G7 olhando a grande diagonal. Bispo em G2. E aqui, uma situação interessante que a gente tem que tomar cuidado é, parece que as brancas estão entregando esse peão, né? A gente falou alguma partida para trás que, poxa, se esse peão aqui ainda não tivesse avançado, né, as negras não poderiam tomar o peão de C4, porque as brancas poderiam jogar a dama em A4, dando cheque lá no rei adversário, ao mesmo tempo que elas estariam capturando o peão aqui no próximo lance. Só que as negras agora jogaram C6. As brancas não vão ter dama em A4 dando cheque para poder retomar o peão. Então por que as negras não podem retomar o peão agora? Bem, tem uma combinação interessante aqui, que se as negras tomam esse peão, as brancas jogam cavalo em A3, atacando esse peão com o cavalo. Parece que é um lance ruim para as brancas, né, já que as negras podem defender esse peão, avançando o peão de B5. Só que agora as brancas capturam o peão de B5. Então, as brancas entregaram um peão aqui em C4 e agora estão entregando o cavalo aqui em B5, né? As brancas estão perdendo um cavalo, certo? Não, porque agora as brancas podem tirar o cavalo aqui do caminho e esse bispo que está ocupando a grande diagonal, bem, ele está pegando a torre aqui no próximo lance. As negras não têm como defender desse ataque de uma forma favorável. Então, de novo, esse peão aqui em C4 não pode ser tomado. Então, por isso, as negras jogam bispo em G7, continuam com a sua ideia de dominar essa grande diagonal. As brancas jogam dama em A4, defendendo esse peãozinho aqui. As negras capturam, as brancas recapturam. E5, domínio central, certo? Ocupando a casa E5, dominando a casa D4. E aqui as negras também têm a ideia de desenvolver o seu cavalo na casa E7. Por que as negras não querem desenvolver o seu cavalo para a casa F6, que seria normal? Porque as negras fianquetaram o seu bispo, quer dizer, elas colocaram o seu bispo aqui nessa grande diagonal, então elas querem permitir que esse bispo tenha uma ação nessa diagonal.
Se eu botar um cavalo aqui em F6, de repente o meu bispo vai estar batendo em cima do meu próprio cavalo. Não teria muito porquê de você fincar esse bispo, já que a vantagem desse bispo é exercer influência nessa grande diagonal, só que existe um pequeno porém que você está enfraquecendo um pouco o possível roque que você vai fazer aqui. Você já começou a mover os peões na frente do rei que estaria aqui no roque, certo? Então as negras não querem isso, elas têm a ideia de desenvolver o cavalo para E7. As brancas responderam com D3, abrindo caminho para o bispo desenvolver. Cavalo em E7, roque. Aqui o lance mais comum para as negras seria roque, certo? Roque mais o quanto antes. Só que as negras tiveram uma novidade aqui que nunca foi usada em nenhuma outra partida. Elas jogaram cavalo em A6. Gente, eu gastei uma meia hora até entender o porquê desse lance aqui. A ideia por trás desse lance é a seguinte. Cavalo vai para A6, parece estranho você trazer o cavalo para a borda do tabuleiro, certo? Só que a ideia do cavalo é ter como possibilidade de jogar em C7, depois em D5. Dessa forma o cavalo tem um grande domínio central aqui, né? Ele está olhando. Muitas casas têm muito raio de ação. Só que por que desenvolver o cavalo por esse caminho e não, por exemplo, trazer cavalo para D7, B6, depois trazer para D5, que teoricamente teria o mesmo resultado, né? O problema é que o cavalo, em algum momento, pararia aqui na casa D7, certo? E isso atrapalharia o raio de ação desse bispo nessa diagonal. Esse bispo quer desenvolver nessa diagonal. Então, a ideia das negras, jogando cavalo em A6, é ter a possibilidade de desenvolver o cavalo para D5 sem atrapalhar a coordenação com o bispo de casas brancas das negras. Certo? As brancas continuaram com o bispo em E2, roque negro, dama em C1, atuando nessa diagonal. Aqui, as brancas estão ameaçando trazer bispo para H6, exercendo alguma influência aqui nessa pequena diagonal. Essa torre está aqui nessa diagonal, então pode ser que as negras sejam incomodadas com isso. As negras jogam cavalo em F5. No momento, elas impedem que as brancas joguem aqui, bispo em H6. Só que a principal ideia das negras é trazer o cavalo para D4, atacando aqui o peão de A2 e, em menor grau, também o cavalo aqui em F3, certo? Aqui, o lance que eu faria na partida seria cavalo em C3, um desenvolvimento normal do cavalo, procurando botar o meu cavalo aqui na casa E4. Por que eu quero botar o meu cavalo nessa casa? Ele, primeiro, teria domínio central muito bom, isso aí eu não preciso mais falar. Além disso, esse cavalo estaria bloqueando o avanço desse peão aqui em E5. Então parece lógico para mim trazer o cavalo para C3 com a ideia de ficar olhando aqui em E4. As brancas adotaram uma outra visão. Elas trouxeram seu cavalo para A3, que também parece contraintuitivo, porque você está trazendo o cavalo para a borda do tabuleiro, certo? Esse cavalo em A3 tem muito menos ação do que ele em C3. Só que as brancas têm a ideia de trazer ele para C4, incomodando, forçando as negras a avançarem esse peão aqui em E5. E dessa forma, talvez, criar uma fraqueza em cima desse peão. Então, a ideia das brancas me parece ser essa. As negras continuaram com o cavalo em D4, atacando aqui o peão de E2, incomodando também o cavalo em F3. As brancas responderam com torre em E1, defendendo esse peão que estava sem defesa. As negras atacaram de novo o cavalo em F3, dois ataques, um com o cavalo, outro com o bispo. E aqui, basicamente, as brancas têm apenas a defesa do próprio bispo. Elas também estão defendendo com o peão, só que aquela velha história. Se elas capturarem em F3 com algum peão, as brancas vão ficar com peões dobrados. Então, não me parece muita vantagem nessa situação, principalmente que as brancas abririam mão do par de bispo. Então, não teria nenhuma compensação
por esses peões dobrados na coluna F. Por causa disso, as brancas capturam o cavalo em D4, as negras capturam com E toma D4, e aqui as brancas continuam com a sua ideia de tentar exercer alguma pressão em cima dessa pequena diagonal aqui. Uma ideia perfeitamente jogável para as negras seria capturar bispo em H6, dama toma H6, inclusive o Stockfish 6 recomenda essa linha como sendo a melhor linha possível. Só que o pequeno inconveniente dessa continuação é que, de repente, essa dama está exercendo uma boa influência aqui nessa pequena diagonal. Essa diagonal aqui é a diagonal que minha peça já está entrando no roque adversário, certo? Não tem nenhuma grande ameaça com a minha dama aqui, só que essa dama está limitando a ação das peças negras. Então eu acredito que por isso as negras não foram pela troca dos bispos em H6. Ao invés disso, elas jogaram torre em A8, atacando duas vezes o peão aqui em E2. As brancas capturaram o bispo em G7. De qualquer maneira, a gente está trocando os bispos. Só que a diferença aqui é que as negras recapturam em G7 com o rei e não permitem que as brancas entrem aqui nessa posição. Então, não que a ameaça aqui fosse muito grande, só que às vezes o jogador não fica tão confortável de tendo uma dama aqui olhando para a janela, né, do pequeno castelinho que o rei fez aqui. Então, é perfeitamente compreensível essa decisão das negras. Certo, as negras capturaram com o rei em G7, as brancas defenderam esse peão, ele estava sendo atacado duas vezes, estava sendo defendido apenas uma vez, então mais uma defesa. As negras jogaram dama em D7. A principal ideia das negras é poder liberar o desenvolvimento da torre aqui da coluna A. As negras vão ter uma ideia de trazer a torre aqui de E8 para alguma dessas casas para tentar dobrar as torres nessa coluna e aumentar ainda mais a pressão aqui na coluna E. Em menor grau, as negras estão ameaçando essa diagonal, trazer, por exemplo, o bispo aqui para H3. Só que essa não é a principal ameaça. A principal ideia das negras é permitir o desenvolvimento da torre, abrir caminho para a torre passar. As brancas jogam cavalo em C4. Esse cavalo, quando ele estava em A3, ele não tinha muita ação, ele estava olhando apenas para essas quatro casas aqui. O cavalo aqui em C4 ele tem muito mais raio de ação. Então aqui a gente vê claramente a desvantagem de você deixar o seu cavalo na borda do tabuleiro. Ele tem muito menos raio de ação do que ele teria mais no centro. Quanto mais para o centro seu cavalo estiver, melhor. Por quê? Ele vai ter mais domínio central do que na borda. Na borda ele tem ainda a desvantagem de ter domínio de uma área menor do que ele teria fora da borda. Certo? Então, as brancas estão com essa ideia. As negras fizeram um lance que, sinceramente, eu não entendi. F6 com a sequência H4. Eu imagino que essa sequência de lances tenha sido apenas pequenos lances profiláticos. Existe um incremento de tempo para o lance feito, então as jogadoras estavam começando a gastar bastante tempo nesse momento. As negras fizeram um lance que não comprometeriam a sua posição. As brancas tiveram a mesma ideia, porque eu não vejo nenhuma grande ganho para essa sequência de lances. Talvez as negras estejam olhando aqui a casa E5, só que também não me parece uma grande ameaça. Eu imagino que tenha sido um lance para passar a vez, já que no xadrez você é obrigado a jogar, certo? E agora as negras realmente têm uma grande ideia, que é tentar dobrar essas torres aqui na coluna E ficar batendo em cima desse peão, certo? O grande sonho das brancas é poder instalar esse peão aqui em E4, ele sendo apoiado pelo peão de D3. Dessa forma, por mais que as torres dobrem aqui nessa coluna, elas não vão dar conta de exercer uma influência muito grande nessa coluna, porque essa coluna não vai estar aberta. As negras vão ter que
lutar bastante para conseguir uma vantagem nessa coluna. Elas vão ter que, por exemplo, avançar o peão aqui e tentar abrir essa posição de uma forma um pouco mais custosa. O problema para as brancas, elas jogaram o lance E4, só que existe um pequeno lance no xadrez chamado en passant, que as negras se utilizam dele para garantir que essa coluna aqui vai ficar uma coluna aberta. Então, as negras capturaram em en passant, as brancas recapturaram com o cavalo, atacando o bispo, as negras recuaram com o bispo, e aqui as brancas jogaram E4, para E3, E4, esse peão não está muito bom, né? Ele é um peão isolado. Só que pelo menos em D4, desculpa, eu falei coluna E, né? Em D4 ele está olhando a casa C5, impedindo que o cavalo venha para C5. Então esse cavalo vai ter que contornar um pouquinho mais para poder chegar no centro. As negras dobram as torres nessa coluna E. As brancas de novo fazem um lance para tentar limitar um pouco as peças negras. B3, procurando limitar esse bispo aqui nessa diagonal. Cavalo em C7, tentando trazer o cavalo para a casa D5. Dama em B4. Qual que é a ideia das brancas? Beleza, as negras estão querendo trazer o cavalo aqui para D5. Quando elas trouxerem esse cavalo para cá, eu vou recapturar com o meu cavalo. Elas provavelmente vão recapturar com esse bispo. Com isso, essa coluna E aqui vai ficar aberta. Então, eu vou aproveitar isso tudo para trocar as peças pesadas aqui na casa E7. Então, a ideia das brancas é essa. Se essa coluna E abrir, as brancas vão trocar as peças o mais rápido possível, porque as negras já têm um domínio muito forte aqui dessa coluna, certo? Elas já têm as torres dobradas e as brancas ainda não têm essas torres dobradas na coluna E para tentar lutar pela coluna E. Se as brancas dão conta de trocar essas peças pesadas, a vantagem de ter a coluna aberta diminui bastante, porque você tem menos peças para poder se utilizar dessa coluna aberta. Então, a ideia das brancas é essa. As negras seguem com a troca de peças aqui na casa D5. As brancas seguem com a ideia da troca de peças na casa D7. E, por fim, termina a troca aqui na casa D5. Moral da história. As negras garantiram o domínio aqui da coluna E. Só que não tem muitas peças para você poder forçar a posição nessa coluna, certo? Todas as peças pesadas que poderiam utilizar essa coluna foram trocadas. Então não tem ninguém para apoiar essa torre entrando na posição branca. As brancas aproveitam e dominam a coluna C. Então ficou empatado. Cada lado tem uma coluna sendo dominada. As negras jogam rei em F7, tentando trazer o rei para o centro do tabuleiro o mais rápido possível. O rei, na abertura e no meio-jogo, tem o objetivo de ficar protegido, por isso que a gente roca ele. Só que assim que as peças forem trocadas, no caso a gente só tem uma peça para cada lado, quer dizer, a gente já está no final de partidas, você deve trazer seu rei o mais próximo do centro possível, porque o rei passa a ser uma peça muito importante, uma peça ativa muito importante. Você não tem que mais proteger o rei, não tem peça para atacar o seu rei. Então, seu rei vai se tornar uma peça de ataque. Seu rei, caso ele esteja mais no centro que o rei adversário, pode ser usado para atacar os peões remanescentes do adversário, certo? Já que as negras querem trazer o rei delas para o centro, as brancas também querem trazer. Rei em E6, tampou, né, a influência da torre momentaneamente nessa coluna, então o rei branco aproveita essa oportunidade para jogar em E2. Rei em D6, rei em D3, e aqui a gente está na seguinte situação. Ambos os lados estão igualados em materiais, ambos os lados têm o domínio de uma coluna, só que nenhum dos lados dá conta de forçar o avanço no campo do adversário para tentar eliminar alguns peões do adversário, certo? Esse rei aqui na casa D3 não vai deixar esse rei aqui na casa D6 passar. Se ele tentar vir... Primeiro, ele não pode vir para cá, né? Porque a torre está impedindo o caminho. Só que se ele tentar vir para cá para tentar pegar esses peões, esse rei não vai deixar vir.
Se não tivesse as torres, vamos eliminar essas torres aqui do tabuleiro, por exemplo. Esse rei quiser vir para cá, esse rei também não vai deixar ele passar. E vice-versa. Esse rei aqui na casa D6 não vai deixar o rei na casa D3 passar. Então, a gente tem uma posição igualada. Nenhum dos lados dá conta de forçar a posição. As negras jogam torre em C7, procurando oferecer, né, a troca de torres. As brancas momentaneamente não aceitam. Vai que as negras tentam forçar aqui a posição. Vamos dar a oportunidade no meu adversário errar, né? Se as negras tentarem forçar a posição numa posição tão igualada, isso seria um erro. Eu aproveitaria esse erro e venceria a partida. As negras oferecem a troca de torres de novo. As brancas recuam. A posição se repete pela segunda vez e aqui as jogadoras não esperam a terceira repetição do lance para empatar. Elas acordam o empate nessa posição. Então foi uma partida bastante morna, certo? Foi uma abertura um tanto diferente, com alguns lances pouco convencionais. Por exemplo, cavalo em A6, a primeira vez que isso foi jogado. Essa posição, a primeira vez que ela aparece na história. Você está jogando o cavalo para a borda do tabuleiro. Depois as brancas fizeram a mesma coisa, jogando o cavalo para a borda do tabuleiro. Então, é uma abertura que fugiu um pouco dos pequenos conceitos que a gente tenta adotar, né, no xadrez. Só que foi uma partida bastante interessante para que as negras conseguiram garantir um empate. As brancas não conseguiram vantagem em momento nenhum. E a Maria Muzychuk, que jogou de negras, agora terá as peças brancas na próxima partida. E com as peças brancas, tentando reformular a minha ideia. Maria Muzychuk está em desvantagem na competição. Ela está com 1 ponto de desvantagem. Só que nas últimas 2 partidas que a Hou Yifan tinha as peças brancas, Hou Yifan tentou forçar a posição, tentou conseguir a vitória. Só que não conseguiu. A Maria Muzychuk deu conta de segurar muito bem a partida com as peças negras. Pode ser que Maria Muzychuk, tendo as peças brancas, dê conta de forçar a posição para uma vitória e nós tenhamos finalmente uma igualdade no match, desde que a gente não tem desde a primeira partida, certo? Eu estou torcendo para o match ficar empatado novamente, que dessa forma as 2 jogadoras estariam muito mais aflitas pela vitória. No momento, Hou Yifan está tentando segurar a situação, ela está jogando de uma forma muito mais conservadora. Maria Muzychuk, quando a Hou Yifan tenta conseguir alguma gracinha, né, no tabuleiro, Maria Muzychuk está dando conta de segurar a onda. E, bem, eu espero que Maria Muzychuk dê conta de empatar essa partida para a gente ter uma decisão muito mais apimentada na última rodada, certo? Ok, então, depois de 5 rodadas, nós temos 3 pontos para Hou Yifan e 2 pontos para Maria Muzychuk. Próxima rodada será amanhã, no caso esse vídeo está saindo no dia 9 de março, então a próxima rodada será hoje, quando esse vídeo estiver saindo. E eu farei a análise dessa 6ª rodada. Então, eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!